Qual é a sua missão? O questionamento não é simples, porque não se restringe a uma determinada instituição, mas a todas, principalmente a familiar, a profissional e a religiosa. Há um lema no BOP que diz: missão dada é missão cumprida. E eles se orgulham disto e trabalham para executar a missão. No mundo corporativo também é uma questão de honra cumprir as estratégias traçadas. Particularmente, nós fazemos questão de dar o melhor daquilo que temos em nossas atividades familiares, profissionais, religiosas, esportivas, intelectuais. E incentivamos as pessoas a fazerem o mesmo. Sempre enfatizamos que, se você não gosta do que faz, dê o seu melhor, pois abrirá caminhos para que um dia você trabalhe naquilo que tanto almeja. Herbert Casson, jornalista e escritor canadense, dizia que o importante é ter um propósito, e fazer com que ele seja cumprido é um dos segredos de uma vida que vale a pena ser vivida. A pergunta é: você tem um propósito? Sabe qual é a sua missão aqui na Terra? O questionamento não é simples, porque não se restringe a uma determinada instituição, como dissemos há pouco, mas a todas, principalmente familiar, profissional e religiosa. No livro Feliz, José Carlos de Luca escreve que, segundo a doutrina espírita, nós viemos à Terra para criar amor em nossos relacionamentos. Essa é a nossa mais importante missão de vida. Sem amor não teremos sucesso em nenhuma outra instituição na face da Terra. O amor é a base de tudo. O amor é a bússola de todo o processo de evolução. Sem este sentimento, seremos náufragos sem direção. O problema é que a maioria das pessoas reclama da vida e acaba gerando um negativismo. Desta forma, como o universo pode conspirar a nosso favor? Pois ele só conspira a favor através do pensamento positivo, boas ações e muito, mas muito trabalho. No Livro dos Espíritos de Allan Kardec, podemos encontrar na questão 574 que há pessoas que realmente só vivem para si mesmas e que não sabem tornar-se úteis para coisa alguma. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Muitas vezes, seu castigo já começa neste mundo pelo tédio e pelo desgosto que a vida lhes causa. O espetacular da vida é podermos superar todos os obstáculos e depois comemorarmos a vitória. Aliás, para cada projeto de nossa vida, desde os mais simples ao mais audacioso, devemos valorizar estas vitórias e não lamentar ou reclamar das derrotas, mas sim aprender com elas. Precisamos ser honestos conosco e com os outros. Acabamos de verificar algo em um artigo neste instante que nos emocionou. Trata-se de um fair play. É um grande exemplo de respeito ao adversário que aconteceu durante uma competição de ciclismo na cidade de Cantábria, na Espanha. Ismael Esteban, rival do ciclista espanhol Agustín Navarro, estava bem à frente do esportista e ganharia com folga a medalha de bronze, quando um dos pneus da bicicleta de Ismael furou. Agustín poderia facilmente tê-lo ultrapassado, mas no lugar resolveu diminuir a velocidade e foi atrás do rival, que levava a bicicleta sobre um ombro até a linha de chegada. O caso repercutiu nas redes sociais e o gesto de Agustín foi aplaudido pelo público que assistia à corrida. Agora vale ressaltar que quando o pneu de Ismael furou, se ele tivesse se considerado derrotado, achando que aquilo era obra do destino, ou seja, que sua sina não seria vencer aquela prova, possivelmente, Agostinho teria ultrapassado. Porém, ao ver o adversário com determinação, carregando a bicicleta sobre um ombro, ele o respeitou e o admirou por sua perseverança. Então nos perguntamos, quantas vezes desistimos de nossa missão no meio do caminho? Ou pior, no início e talvez na reta de chegada, por acharmos que não temos forças ou capacidade para superarmos as adversidades impostas pela vida, ou ainda que o sacrifício é muito grande para atingir o objetivo daquela missão. A vida é feita de amor, mas também de determinação e disciplina. Muitas pessoas encontram sua missão depois de uma tragédia. Por meio da dor, eclode a força interior, anteriormente latente, numa zona de conforto. Um exemplo são as diversas histórias dos atletas paraolímpicos que precisaram superar as limitações e encontrar um objetivo para continuar a viver.
Nós temos missões específicas e coletivas. Alan Percy, em seu livro Tudo é Possível, nos conta que um dos capítulos, o drama do químico sueco Alfred Bernhard Nobel, que em 1867 inventou a dinamite e se dedicou à criação de outros explosivos, úteis no campo da mineração, da construção e da engenharia, mas principalmente na indústria militar, algo que ele não havia previsto. Nobel se sentiu tão culpado que precisou buscar um modo de compensar o mundo pelo mal que suas invenções puderam causar quando usadas como arma. Com esse intuito, criou a Fundação Nobel, com seu próprio dinheiro, que foi entregue ao Banco Central da Suécia. Os prêmios seriam dados àquelas pessoas que mais tivessem beneficiado o mundo nos campos da física, da química, da medicina, da literatura e em prol da paz. Em algum momento iremos lamentar algum erro cometido e a melhor forma de corrigir este erro é através de ações edificantes que possam resultar em benefício do próximo. Não adianta ser um profissional de sucesso e desprezar a família. O êxito profissional não encobrirá o fracasso nas outras áreas da vida. A intuição é essencial para detectarmos as diversas missões que precisamos executar ao longo do caminho. Sabemos utilizar a intuição de forma eficaz é confiar na inspiração divina. Allan Kardec, na questão de número 573, novamente indaga os espíritos no Livro dos Espíritos. Pergunta a ele: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? A resposta da espiritualidade é: em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque todos podem ser úteis em alguma coisa. Precisamos acreditar em nosso potencial e aprimorá-lo constantemente. Agir de forma plena, não nos deixando entregar pela ociosidade, pessimismo ou medo. Não existe obstáculo maior que o medo de tentar. Aliás, o medo pode ser o maior obstáculo da vida. Não deixemos que ele seja mais forte que a nossa fé, coragem e esperança, que são o farol a iluminar o caminho a ser percorrido. Que a vida possa ser iluminada para todos que compartilham o amor e para aqueles que ainda não entendem este significado, que a misericórdia divina auxilie estas almas ainda na sombra da ignorância. Se já sabe qual é a sua missão, mantenha-se firme neste propósito. Se ainda não sabe, busque através dos sinais de Deus, da oração, do seu eu interior. Como diz um aforismo do rabino Rabbi Nachman, todo começo exige que possamos abrir novas portas. O segredo é dar e fazer. Dê em forma de caridade e faça o bem.